queridos, paz e graça. Para você que não me conhece, eu sou Débora Nascimento e vou trazer para vocês uma série aqui no canal de 6 vídeos sobre satanismo global. Eu vou falar para vocês sobre o tema das nossas 6 aulas que vai ter. A primeira de hoje é definindo o que é o globalismo. A segunda é xamanismo moderno, os místicos, porque a juventude tem procurado tanto as questões de nova era, misticismo, aqueles negócios de brisa de verão, horóscopo, a gente vai falar sobre isso também. Terceiro, astrologia e a era de aquário, que é um tema muito interessante. Quarto, popularização global da bruxaria. Quinto, espiritualidade chinesa, como a Ásia entrou no Ocidente e a gente não viu isso. Como a Ásia, questões de anime, cultura chinesa mesmo, japonesa, coreana, como ela tem entrado, principalmente no Brasil, que tem crescido bastante a cultura asiática no nosso país. E sexto, Hollywood, entretenimento e o neopaganismo. Tá? Hollywood também foi um grande alavancador do misticismo, da bruxaria e do satanismo. Tá? Então vamos tratar sobre o globalismo. O movimento global, como já diz o seu próprio nome, é um sistema que procura abraçar todas as religiões, tá? Ao invés de excluir, esse sistema procura colocar em um só todos os pensamentos e religiões unificadas com apenas um propósito. Muitas das vezes, podemos fazer parte desse sistema sem perceber. Abrir o site pela manhã para analisar como será o seu dia através do horóscopo é uma das maneiras de estar integrada no sistema globalizado. Às vezes eu vejo muitos cristãos, e meu pai a gente brinca muito isso, que muitos cristãos abrem durante o dia deles o horóscopo, vamos supor, eu sou de Libras, então eu vou ver no meu signo de Libras como que vai ser o meu dia. Isso é uma questão, é um jeito de você estar integrado no sistema globalizado, não se engane. Você, como posso dizer, cultuar a questão do Halloween, decorar a sua casa nos dias de Halloween, também é uma maneira de estar centralizado no sistema globalizado. Porque o sistema globalizado, ele quer unir as religiões. Então, você, vamos supor, uma religião cristã. Vou pegar a minha porque eu sou da religião cristã. E lembrando, eu não sou satanista, tá? Eu não sou satanista, eu não sou bruxa. Eu vi uns comentários do povo, vou orar para Deus te libertar. Não, eu não sou. Eu sou criada do seio da igreja desde a minha meninice. Eu tô na igreja e graças a Deus não me desviei dela, tá? Eu não sou desse meio. A gente vai tratar sobre isso durante os nossos vídeos. E uma maneira também de você estar centralizado e você não viu, é trazer essas culturas de fora para dentro da sua casa. Então, sim, é uma maneira de a gente não... Às vezes a gente acha que não está centralizado nesse sistema e a gente está sem perceber. Olha que coisa que eles fizeram. Você pode estar cultuando certas coisas que não é da sua religião, sem ao menos você saber. Eu vejo muitos também fazendo a prática do yoga. O yoga, ele vem da cultura asiática, né? Mas precisamente lá na Índia também se faz bastante a questão do yoga. Então a gente vê essa integração cultural dentro de outras religiões. Religiões pegando partes de outras religiões e trazendo para si. Essa é uma questão do movimento globalista. E assim ele fez também uma vocação ao movimento satanista. Porque a gente acha também que o movimento satanista ele é apenas só o diabo, e não é. O satanismo, no seio dele, o central é a adoração do homem para o próprio homem. E é por isso que a juventude ela tem querido tantos jovens têm procurado tanto essa questão de satanismo, de adorar o paganismo. Porque através da cultuação de si mesma, a gente vê como que a juventude está muito perdida de hoje. A gente vê pelo índice de violência como cresceu muito. A gente vê, ontem eu falei com meu pai, ontem já teve um atentado a uma escola aqui em Minas Gerais, infelizmente. Foi algo muito triste que aconteceu. Então a gente vê a era da adoração à violência, a adoração à psicopatia, e a gente vai tratar também durante a nossa aula. A astrologia e a ciência são questões que foram bastante importantes para fortalecer o satanismo global e o paganismo moderno. A gente vai tratar mais sobre a ciência na nossa segunda aula sobre o xamanismo, que como a ciência ao longo das eras, ao longo dos séculos, ela tem mantido o satanismo e o misticismo, é ela quem está sustentando, não se engane. Não é porque é ciência que você deve seguir cegamente. Porque a ciência, queira que não, ela é uma religião. Então ela tem bases, ela tem crenças. Então a gente tem que ter muito cuidado porque foi ela quem alavancou o sistema satânico e foi ela também quem alavancou o sistema do misticismo.
globalizado dita tudo de nós, o que comeremos, como dormiremos e como viveremos. Nessa questão, ela alavanca um movimento satânico que surge para uma juventude decaída e vazia. Os jovens desse século científico buscam a autovaidade de si mesmo. Por isso o satanismo se fez tão atrativo e doce aos seus olhos. Muitos pais, com medo de perderem os seus próprios filhos, os privaram de viver o mundo real. O legalismo serve para deseducar o seu filho. Essa é uma questão muito importante que eu pego, e você que é pai e mãe pode pensar, mas você não tem filho, como é que você vai falar sobre essa questão de filho? Bom, eu fui criada no meio de um pai e a minha mãe me criaram de uma forma que, graças a Deus, deu certo, deu muito certo, e não foi de um jeito legalista, porque você privar o seu filho demais, tome muito cuidado, não priva o seu filho demais das coisas do mundo real, porque você vai perdê-lo. Mas também liberá-lo demais, você também pode perdê-lo. Então a questão do legalismo, ela tem contribuído também para os jovens buscar outros meios e outras formas de, como posso dizer, se integrarem no meio social. Se integrarem no meio daquilo que ele quer se integrar. Porque a juventude é uma questão muito importante. Então, se você que é pai e mãe é muito legalista, não, meu filho não pode ver televisão, não pode jogar videogame, não pode jogar futebol, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tome muito cuidado. Como já diz um ditado, tudo que é proibido é mais interessante. Então, tome muito cuidado com isso, da forma que você está criando seus filhos. Porque o mundo é real, o mundo existe, e você vai ter que apresentar uma hora a ele esse mundo real. A escola é o primeiro ápice de sociedade que a gente encontra. Então, na escola tem de tudo um pouco. Lá na minha sala eu lembro que tinha espírita, tinha satanista, tinha ateu, tinha judeu, tinha de tudo um pouco que tinha na minha sala. E eu saí de lá com a fé firme. Então tome muito cuidado, porque o diabo ele é o pai da mentira e é ardiloso. Então ele está usando esses meios para os seus filhos se perderem mais à frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O satanismo que vamos tratar não será sobre o diabo em sua forma, mas iremos falar sobre como ele usou meios para desviar o olhar dos jovens ao Cristo da igreja. Vamos tratar como o desamor e o vazio permeia no nosso século. E como a minha geração virou a geração que abraça todos, porém a mais oprimida. Vê, o mundo globalizado ele busca abraçar a todos os sistemas, a todas as religiões. É o século do amor, vamos dizer assim. É o século do abraço, é o século onde todos querem entregar todo mundo. Só que a gente se esquece que também é um século mais vazio, é a minha geração, infelizmente. A gente vê o índice de depressão vem crescendo a cada dia mais há vários anos, e não somente pelos jovens também, mas sim os mais velhos, de 50, 40 anos, da geração passada. E isso é uma coisa que me assusta, porque a geração passada, eu falo com meu pai, a gente tem uma questão de contas a pagar, tem, mas a geração passada também. Porque a minha geração, adivinha, foi criada pela de vocês. Então a gente é um fruto que vocês estão colhendo, infelizmente. Então o globalismo ele busca abraçar todas essas questões e ao ponto de abraçar a gente tem visto a violência cresceu, a minha geração é a geração mais vazia possível, é a geração mais violenta, a gente tem visto casos e mais casos de meninos jovens de 19, 18, 17 anos cometendo atrocidades em nome de coisas místicas, ou às vezes eles nem acreditam em nada. É uma coisa muito bizarra que tem se tido nesses tempos que a gente está vivendo. Então, esse mundo globalizado, infelizmente, é um mundo que busca a paz. Tome muito cuidado quando você escutar demais questão de paz. Vamos abraçar todas as religiões para termos paz mundial. Tome muito cuidado. No nosso Polífero a gente fez um tema, não foi? Sobre o Reset Mundial tá falando sobre isso. Então vai lá assistir, já fazendo merchan aqui do nosso canal. Vai assistir o Reset Mundial, que ele tem saído muito sobre isso. Porque do globalismo e da questão do satanismo vai surgir uma religião só, que é a religião do anticristo. Então olha só que coisa. A gente às vezes está fazendo parte do sistema do anticristo e a gente não notou. Então, tome muito cuidado. Olha aí, os crentes aí já assim, não, eu não faço parte. Faz, porque o globalismo, ele dita o que você come. Você pode olhar, às vezes você tá querendo assim, vamos supor, comida, que é a coisa mais básica da vida de um ser humano. Às vezes você tá com muita vontade de comer alguma coisa e fala, eu não sei o que comer. Pá, aparece um anúncio. Pronto, é isso que eu vou comer. O globalismo já ditou o que você vai comer.
A forma que você dorme, a forma como você vive, ele já dita tudo isso. E a forma de como a religião também, como você adora o seu Deus, também está sendo mudada. Então a gente também tratou sobre isso no polígrafo nosso também, sobre o anticristo e o sistema dele. Vai lá assistir, a gente tem uma playlist, se quiser maratone também, no nosso polígrafo, tá muito legal. A gente tratou sobre esse tema lá, sobre a religião do anticristo. E a religião dele se parece muito com essa, o sistema globalizado. A gente tem visto mais na nossa próxima aula, a gente vai falar muito sobre isso, a questão do misticismo, que é sobre como isso tem entrado dentro das escolas. Irmãos, eu fiquei para morrer quando eu vi em uma escola que não foi aqui no país, foi em outro país, que eu estou tentando lembrar qual foi, acho que foi Estados Unidos, que o professor fez um pentagrama no chão, está até na foto do cartaz do 12 de outubro, sobre satanismo, e colocou as crianças lá e ensinando elas a fazer um culto satânico. Isso dentro das escolas. Vê que coisa. Então, e isso os pais acabaram não vendo, e principalmente a igreja. Porque, infelizmente, a igreja está deixando de ser igreja. A gente não está sendo tão só assim, a comida está muito sossa. Então, a gente tem que retomar essas questões e ensinar aos nossos jovens sobre outras religiões, sim. Fale, pai e mãe, sobre sente com o seu jovem, conversa com ele sobre outras religiões, porque é algo importante. Porque se você não faz isso na sua casa, a escola vai fazer, não se engane. A gente tem visto isso. E sobre a questão do pentagrama que a gente viu na sala de aula, não foi menina de 17, 18 anos, não, foi criança mesmo. Foi crianças de uns 6, 7 anos, mais ou menos, que já estão fazendo isso dentro das escolas. Então você vê como a escola também, ela está globalizada hoje em dia. O professor, infelizmente, mesmo ele não concordando com um certo tipo de sistema, com certos tipos de matéria, ele vai ter que dar a matéria que a escola e o Estado passam para ele. Então essas são questões globalizadas também. Então o globalismo, ele pegou a escola, ele pegou a religião, ele pegou a família, ele pegou o cidadão, ele pegou tudo. E nós, como cristãos, principalmente, porque a gente gosta de falar do ímpio. O crente adora apontar o dedo pro ímpio, só que a gente também tem muita culpa disso. A igreja, ela abraçou esse sistema e ela acabou não vendo. Você pode ver nos cultos da sua igreja o tanto de estudo que tem sobre esses temas. O culto jovem nas nossas igrejas, infelizmente, é um culto onde o jovem pula, onde ele sapateia, onde ele faz isso e aquilo. Um culto com o tema de drink. A gente viu aqui em Lafayette uns temas de louco, de skate e tudo mais. E Satanás tem investido muito na questão do satanismo. Satanás tem investido muito na questão de entretenimento. Não se engane, a gente vai falar aqui na nossa sexta aula sobre Hollywood, entretenimento e o neopaganismo. Satanás, ele tem trabalhado muito com os seios dos jovens. Então a gente até fala na igreja muito isso, que é bem difícil a gente ter uma próxima geração. Porque as coisas estão muito complicadas nessa era que estamos vivendo. Então a questão do satanismo, ela vai pegar também muito na questão da vaidade do homem. Como diz aquele versículo bíblico, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então o satanismo, ele tem sido tão atrativo aos jovens na questão que a gente tem falado. Na questão na busca deles, de querer alguma coisa, de querer saciar o seu alto ego, eles vão para a questão do satanismo. Então o diabo tem incrementado muito isso nos jovens. No seio das igrejas, muitos cristãos, jovens, têm se perdido nesse meio também por causa disso. O legalismo tem predominado muitos portões da igreja. Não deixaram de ensinar aos jovens o mundo real, o mundo que vive, que não é fantasia. E deixaram também o principal, de pregar as escrituras. Então tudo isso foi uma forma de contribuir para o legalismo, de contribuir para o globalismo e o satanismo. E infelizmente o globalismo e o satanismo está presente dentro das igrejas. Gostando ou não, ele está presente. Basta você ver a forma do culto da sua igreja como ela é. E chegamos ao final da nossa primeira aula. A segunda aula acho que vai ser um pouco mais longa, que vai ser sobre ciência e xamanismo, sobre a brisa de verão. Me sinto tão confiável com brisa de verão. Quem viu com outras crianças vai pegar essa referência que eu falei agora. A nossa segunda aula a gente vai tratar sobre o xamanismo. Ah, Débora, o que é o xamanismo? É o místico. Não tem a ver com TikTok não, tá? Porque tem uns TikTok aí que fala que é da natureza e tudo mais. Aquilo ali é a gente querer chamar a atenção. A gente vai falar sobre sério, sobre o misticismo da natureza, da mãe natureza e como ele surgiu também.
Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e comenta aqui nos comentários, como eu gosto de dizer, sobre o que você achou desse vídeo, que traremos mais para você. Um grande abraço, que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus.